Uma das versões históricas sobre a descoberta do ferro sugere que ele tenha acontecido por acaso há muito tempo, de 4 a 6 mil anos antes de Cristo. As pessoas utilizavam pedras para proteger as chamas das fogueiras do vento. Algumas delas eram minério de ferro e se transformavam em bolinhas brilhantes por causa da exposição ao calor. Material parecido com aquele que traziam alguns meteoritos do espaço. O ferro. Foi a partir dessa observação e de experimentos que o homem percebeu que, usando muito calor, era possível extrair do minério esse material que poderia ser moldado e utilizado no seu dia a dia. No decorrer da história, por causa de sua maior rigidez, o ferro substituiu o bronze, que já desbancara o cobre, que já deixara para trás a pedra lascada, na fabricação de armas, ferramentas e utensílios variados. O domínio do homem sobre o processo de manipulação do ferro envolveu pesquisa e tecnologia desde os primórdios da siderurgia. Quando o aço surgiu em 1856, acabou o protagonismo do ferro. O aço é mais resistente e também pode ser produzido em grande quantidade. Não é à toa que hoje ele se encontra em todos os lugares. Não existe mundo moderno sem computadores, celulares, automóveis, trens, pontes, prédios, estradas, enfim. Precisamos do planeta e do aço. E não faz sentido termos aço com o planeta doente. Trata-se de uma enorme contradição. Não é possível vivermos sem utilizar aço. Ao mesmo tempo, é inegável que produzi-lo significa sacrificar o meio ambiente e os trabalhadores. A gente não tem como imaginar um impacto zero. Então, assim, no conjunto da sociedade, a gente imagina que você deva ter uma redução do consumo proporcional, evitar desperdício, aumentar a reciclagem. Tem todo um conjunto de práticas que vão fazer com que lá na ponta a gente precise de cada vez menos recursos brutos ou cada vez menos terra para plantar eucalipto, ou qualquer tipo de fonte de madeira plantada, para a gente poder atender a indústria. O processo de fabricação significa destruir recursos naturais, alguns deles de maneira irreversível, além de desprender grande quantidade de energia. Há também alta emissão de CO2, gás do efeito estufa. Se as usinas utilizam carvão mineral no processo da fabricação do aço, emitem gases ao extremo. Se utilizam carvão vegetal, recurso renovável, correm o risco de promover desmatamento. Então, um grande indutor de desmatamento é o setor siderúrgico, especialmente nas áreas de cerrado, a gente vê isso, e junto com isso a gente vê práticas de trabalho abusivo, a gente vê práticas de trabalho infantil, é um grande problema. Se você está tratando de recursos que não são renováveis, que são esgotáveis, mais uma vez essa limitação ambiental tem que ser colocada para a indústria como um todo. A gente sabe que muito do parque siderúrgico brasileiro hoje utiliza no processo químico, no processo de redução nos fornos, carvão vegetal que não necessariamente foi feito com florestas plantadas. Algumas siderúrgicas têm utilizado o carvão vegetal produzido a partir de reflorestamento com plantações de eucaliptos e pinheiros para a produção do aço. Trata-se de recurso renovável que, em tese, substituiria o carvão mineral, respeitando o meio ambiente. Tradicionalmente, a siderurgia se baseia no carvão mineral. No Brasil, e o Brasil é uma exceção em termos globais, 10% da fonte de energia, do carvão é de origem vegetal. Isso é muito para as médias internacionais, mas mesmo assim, a produção de carvão vegetal é muito impactante e traz também uma série de impactos ambientais e sociais negativos. Entre os impactos está o desequilíbrio ecológico. Florestas de eucaliptos e pinheiros, árvores provenientes de outros continentes, são chamadas por ambientalistas de desertos verdes, pois comprometem a biodiversidade, desgastam o solo e secam nascentes. Outro impacto refere-se a questões ligadas ao trabalho, como condições semelhantes à escravidão e uso de mão de obra infantil. Esses desrespeitos estão sendo combatidos pelo Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Advocacia Geral da União.
Obviamente, o desrespeito ao trabalhador não está presente em toda a cadeia de produção de carvão vegetal. Você está com um forno com 120 toneladas de aço líquido a 1.620 graus, passando a 5 metros de você. A situação também é grave dentro das siderúrgicas. Muitos trabalhadores do setor ficam expostos a condições muito difíceis de trabalho, como altas temperaturas. Tem pressamento dentro de rolos, de laminadores e de mão, né, ou de algum membro do corpo. A tampa escapou e veio para cima de mim. Saí correndo, graças a Deus, ela só esbarrou na minha perna, né? Ela pegou na altura da meia e até na hora eu não senti nada. Eu caí no chão, achei que tinha tropeçado. Quando eu levantei e eu não sentia a minha cintura, nem a minha outra perna eu não sentia. Então eu tentei levantar. Quando eu olhei minha perna eu vi que estava tudo detonada. Gases, tem problemas de queimaduras. É uma área totalmente agressiva, né? Ainda continua com toda a modernidade muito agressiva. Por esses motivos, sindicalistas estão constantemente atentos aos direitos dos trabalhadores. A gente tem que conseguir isso tudo intermédio judicial e a gente tem tido muita vitória e isso está provando que a área é uma área quase toda de risco 4 e é onde o sindicato tem que fazer interferência para que os trabalhadores recebam. Aquilo nem chamamos de benefício, um malefício, mas que é necessário para que ele tenha uma aposentadoria mais rápida. O processo histórico dos trabalhadores caminhou muito no sentido de reduzir jornada de trabalho, caminhou no sentido de conquistas que pudesse levar a um tipo de organização que minimizasse esses problemas. Férias maiores, enfim, toda a possibilidade de minimizar o impacto na vida do ser humano, o processo produtivo no setor siderúrgico. As dificuldades vividas pelos trabalhadores das siderúrgicas foram frequentes no decorrer da história. No século XVII, as forjas de Minas Gerais, pequenas siderúrgicas, utilizavam escravos que trouxeram da África conhecimento sobre siderurgia. Eram escravos que sabiam ler e escrever, né? Porque para ler o Corão você tinha que ler e escrever. Eram escravos que eram eles que negociavam pelo senhor da fazenda, eles que levavam nas vilas e nas feiras o material, e eram eles que introduziam nas fazendas boa parte das técnicas que essas fazendas tinham. A corrida do ferro foi uma delas. Considerada estratégica para a soberania nacional, mesmo sob diferentes políticas industriais implementadas pelos governos que se sucederam ao longo da história, a siderurgia brasileira apresenta uma trajetória de duros embates com trabalhadores. Outubro era mês de dissídio coletivo. Então, tinha uma insatisfação no país todo. Um dos casos emblemáticos foi em Ipatinga, interior de Minas Gerais, no dia 7 de outubro de 1963. Nós tínhamos uma empresa estatal, Usiminas, que mandava, desbandava. É a que dava emprego, é a que tinha todo o poderio econômico. As condições da classe trabalhadora eram as piores possíveis. Eles moravam amontoados em barracões, as pensões que existiam alugavam as camas, revezando o trabalhador. Quem trabalhava à noite, dormia durante o dia e vice-versa. Era uma cama para 2. Trabalhadores da usina se revoltaram porque eram revistados diariamente por policiais militares na entrada e na saída da fábrica e também eram submetidos a péssimas condições de trabalho. A Usiminas, naquele dia, além dela poder fazer tudo isso que ela fazia, ela mandou matar. Numa manifestação diante da portaria, foram reprimidos com rajadas de metralhadoras. O tenente deu um tiro para cima e a partir daí os tiros começaram. Tinha uma metralhadora armada em cima do caminhão e essa metralhadora foi usada contra os operários. O operário correndo e o policial metralhando eles, assim, eles correndo, pessoas com marmita na mão, com coisa. Foi um ato assim de covardia e um ato bárbaro. Você sabia? A fusão de metais gera resíduos chamados de escória? E que a escória, gerada nos altos fornos, é usada na fabricação de cimento?
Quando o tanque vinha, o trabalhador, a ponte rolante vinha com eletroímã e levantava o tanque e jogava ele de cima, jogava ele contra o jipe do exército.